surgiu essa ideia, né, da gente estar fazendo um convite para as pessoas que já participaram do serviço, viu, Lu? E, lógico, a gente tinha que começar por você. A Lu, ela foi a primeira estagiária da psicologia, começar comigo lá em 2004, eu acho. Eu vou deixar ela falar um pouquinho, né, falar dela mesmo. Com ela que a gente conseguiu começar com as entrevistas lá no HC, né, e foi bem difícil, não sei se a Lu vai resgatar um pouquinho desse começo, mas o começo foi muito difícil, porque a gente achava que era de uma forma, no fim era de outra, né, Lu? Então, foram muitas segundas-feiras chegando lá no HC, sem ter ninguém para fazer entrevista, e aos poucos a gente foi construindo aí, descobrindo primeiro os caminhos das pedras, para depois estruturar como está hoje. Então, fique à vontade, tá? E depois também se sintam à vontade de estar perguntando, porque a Lu é uma pessoa muito acessível e muito querida. Eu que agradeço imensamente, né? Não canso de falar para você, Renata, e agora poder compartilhar aqui com toda a equipe imensa que vocês estão. Depois eu vou falar, fiquei sabendo de vocês, assim, numa especialização, que eu falei, nossa, como que essa organização está grande, como que tudo cresceu, sabe? Tudo prosperou, e eu fiquei tão orgulhosa, muito mesmo, assim, de poder ter feito parte dessa história, né? O quanto que essa experiência ela foi importante, né? Foi importante para mim enquanto pessoa e foi muito importante para mim profissionalmente falando. E eu vou estar compartilhando um pouquinho disso com vocês. Então, eu não canso de agradecer a oportunidade que você, o Wagner, né, enfim, todos os envolvidos na época, que eram poucos, né, assim, que vocês me ofereceram. De fato, o início, eu me formei em 2009, né, e a gente esteve aí na caminhada de 2004 a 2009, e uma caminhada extremamente enriquecedora. E assim, quando eu me formei, como eu disse para vocês, toda essa bagagem, todo esse suporte que eu tive, né, ele foi fundamental para eu poder trilhar o meu caminho, para eu poder fazer aí uma escolha profissional. Como a Renata disse, o início não foi fácil, né? Então, a gente, né, teve assim, e foi até importante, inclusive, esse início, para trabalhar mesmo, né, essa questão da persistência, né, que nem sempre as coisas saem do jeito do esperado naquele momento, mas que a gente precisa persistir e para poder construir algo tão, vou falar do SAG, tão gigantesco, tão bacana como está o SAG hoje. De fato, lá naquele início, eu não imaginei que ia ganhar toda essa proporção e me sinto muito feliz, né? Parabéns a vocês por esse trabalho incrível. Então, eu me formei em 2019, eu fiz aí uma especialização, quando eu me formei, eu acho que eu vou trilhar uma linha histórica. Quando eu me formei, eu fui cotada para 3 trabalhos. Então, para vocês terem noção, no dia da minha formatura, eu estava fazendo entrevista de emprego. Então, eu já saí com 3 trabalhos ali, engatilhado, e eu podia, né, eu tive aí a oportunidade de estar escolhendo. E eu não tenho sombra de dúvidas que a experiência que eu tive com o SAG fez a diferença aí nesse momento, quando eu saí da faculdade aí já com 3 oportunidades de trabalho. E uma delas era numa APAE, duas em APAE, né, como psicóloga avaliadora nas APAEs. E a gente sabe aí o quanto as APAEs, elas são instituições que acolhem, que estimulam crianças aí com
diversas necessidades especiais. E muitas dessas necessidades especiais aí têm questões genéticas envolvidas, né? Boa parte. E como psicóloga avaliadora, né, essas crianças passavam por mim, eu precisava ter um bom repertório de conhecimento em genética, não só em genética, mas também em como acolher esses familiares, né? Como dar suporte, tanto a nível de a família, quanto também o relacionamento ali a nível de equipe. O SAG me deu uma boa base nesse sentido, e isso foi extremamente importante. Então, eu sou especialista em neuropsicopedagogia, né? Sou analista do comportamento e também sou fundadora do Instituto Carpe Diem, que depois eu vou falar um pouquinho. Então, naquela época, eu lembro que a gente fazia tudo, né, Rê? Assim, na parte da psicologia, a gente fazia tudo. Desde a parte... Pode falar, eu acho que vale a pena lembrar que, assim, só éramos eu, a Lu, o Wagner e a Eliane. Aí nós tinha acho que uma outra técnica, que acho que eu não lembro o nome dela agora, mas também ficou um tempo e saiu. Então, a equipe éramos, assim, basicamente nós 4, né? Porque eu acho que essa outra técnica, ela não ajudava só para os cariótipos, acho que ela ajudava, porque não era um laboratório como a gente tem hoje no nosso prédio, era um laboratório dentro de outro laboratório, né, o de genética. Então, essa técnica, se eu não me engano, ela ajudava também outros exames. Então, era basicamente eu e a Lu da psicologia só. E aí nós fazíamos tudo, né? Desde a entrevista e tudo mais. Como eu disse, a gente tocava e carregava o piano. Então, é bem isso. Então, eu tive um aprendizado, tanto na parte operacional mesmo, tive um aprendizado com relação à organização de documentos psicológicos, que foi muito importante. Nessa questão mesmo de conhecimento das anomalias genéticas, conhecimento das síndromes, isso foi, assim, de grande valor, toda essa aquisição, e de acolher as famílias. Eu tive pouca oportunidade nesse processo, por alguns desencontros, por a gente estar ainda no processo, no início, mas as oportunidades que eu tive foram, assim, bastante relevantes e de extremo aprendizado. Eu acho que é bom lembrar também que nessa época, gente, o que acontecia? O pessoal, ele vinha para fazer a coleta de sangue, a gente não sabia direito qual era o dia que vinha. Depois que nós fomos descobrir que era na segunda-feira, que era agendado, enfim. E aí, nessa época, o resultado ainda era devolvido pelo correio. Nós demoramos alguns anos para conseguir que realmente as pessoas viessem buscar o exame presencialmente, né? Então, a gente tinha uma preocupação muito grande de pegar essa família. Então, às vezes a pessoa tinha recebido o exame, às vezes a gente ligava para tentar conversar, e aí era por telefone, não era presencial. Era todo feito por telefone quando era possível. Uhum. Eu acredito que a gente presencialmente aí, acho que eu me lembro de 2 ou 3 famílias que a gente conseguiu ter oportunidade, né? A grande maioria ainda tinha toda essa logística. Então, eu já até me antecipei com relação no slide anterior sobre a minha experiência, o conhecimento que eu adquiri. Eu acho que foi fundamental, sabe? Porque eu não tinha experiência nenhuma nessa questão do trabalho mesmo, com outras áreas, né? Por mais que ainda era a questão da biologia, que era a questão ainda daquela técnica, mas eu tinha que conversar com essas áreas, a gente tinha que se comunicar, e isso foi muito importante para os meus outros momentos profissionais, isso fez grande diferença. E não só isso, mas, assim, acolher a família, sabe? Empatia, estar sensível com aquilo que a pessoa está passando, foi muito valioso. Em todas as atuações que eu tive, desde quando eu me formei, eu precisei usar.
todo esse recurso, todo esse conhecimento, né, que se iniciou na experiência com o SAG. Aqui eu coloquei uma fotinha, deu assim, trabalhando em equipe, né, esse foi meu primeiro trabalho, então eu me formei em 2009, finalzinho, né, e eu já estava empregada, de verdade, né, então foi assim, muito bacana, porque, né, não são poucos que já saem com essa oportunidade profissional. Mas é uma oportunidade, já aproveitando o gancho, falando para vocês, gente, é uma oportunidade que a gente conquista e que a gente constrói, né? Porque também é aquela coisa, se a gente tem a oportunidade, mas a gente não dá o nosso melhor, a gente não aproveita essa oportunidade da melhor forma, também não vai ajudar muito, né? Então, é muito importante isso, valorizar esse momento, essa experiência que vocês estão tendo né, e transformar isso aí em algo que vai agregar mais, né, para o futuro de vocês, para o conhecimento de vocês. Pode passar. Aqui é a minha despedida. Né, em 2014 eu me desliguei da Pai de Rolândia, assim, uma instituição maravilhosa, de muitos aprendizados, para poder, né, seguir novos caminhos. Então, assim, falando um pouquinho da Pai de Rolândia, quando eu fui fazer a entrevista, né, eu tinha uma outra colega de trabalho que também estava no processo de entrevista comigo, inclusive uma pessoa muito boa, e aí eu fui escolhida. E depois eu perguntei para eles, né, qual foi o critério, porque ela era uma pessoa também incrível. E eles falaram que o diferencial, viu, Rê, é porque eu tinha experiência em serviço de aconselhamento genético. Né? Então, isso foi, assim, decisivo para eu conquistar esse meu primeiro emprego. E aí, a partir desse primeiro emprego, eu fui trilhando a minha trajetória. Pode passar. Eu lembro que quando você recebeu a resposta de Rolândia, você me ligou e a gente tinha participado do primeiro processo da Universidade Sem Fronteiras. Sim, e aí você tinha sido aprovada também na Universidade Sem Fronteiras. E só que como a gente depende sempre do governo, então você tem o processo seletivo, mas a gente nunca tem garantia de quando vai começar, né? E aí eu lembro que eu falei assim, ó, Lu, eu sinto muito, eu sinto enquanto, né, professora, mas e participante do serviço, mas eu acho que você tem que pegar aquilo que está agora na sua mão, né? Porque vai que não tem Universidade Sem Fronteira. Então, eu acho que foi uma boa escolha, porque eu acho que a gente tem que mesmo, o papel da universidade é esse, é formar o profissional e deixar voar. Eu lembro dessa ligação e ela foi decisiva para mim, porque para mim o que você pensava, sabe, o seu apoio era muito importante. Eu sou muito grata por isso, porque claro que eu não tenho sombra de dúvidas que no SAG também eu iria, né, trilhar um caminho brilhante, mas eu sou muito feliz fazendo o que eu faço hoje, então eu sou muito grata por isso. Me sinto orgulhosa, né, disso, eu me sinto orgulhosa. E aí, quando eu estava fazendo a especialização em análise de comportamento e tudo mais, e tal, aí o pessoal já começou a falar do SAG, inclusive foi uma professora, sabe, falando do SAG, de como o SAG estava organizado, o quanto ele tinha crescido, e eu fiquei muito contente, muito orgulhosa. Voltando a falar da trajetória profissional, né, eu fui nesse mesmo período sócia do IACEP, não sei se vocês já ouviram falar, né, mas o IACEP é bem conhecido entre os acadêmicos, e foi uma oportunidade maravilhosa também, né? Eu também fundei o projeto Práticas Educativas, e com a psicóloga Patrícia Mota Gonçalves, né, que foi também uma experiência bastante enriquecedora. Eu também participei do processo, do projeto Ciranda do Desenvolvimento, que é um projeto voltado para o desenvolvimento infantil, com a fonoaudióloga Patrícia Madaloso.
que foi bastante importante também, né? E aí, em 2014, eu fundei o Instituto Carpe, e foi quando justamente eu me desliguei da parte de Rolândia para seguir, para, enfim, investir nesse projeto, investir aí nesse sonho. E continuo o Instituto Carpe até hoje, né? O Instituto Carpe teve alguns momentos, e agora a gente está localizado na Avenida Santos Dumont, e, né, com uma equipe bem bacana, e a gente está voltado para o desenvolvimento infantil. Então, o Instituto Carpe, a gente está voltado para o desenvolvimento infantil, típicos e atípicos, né? A gente faz um trabalho bastante direcionado para transtorno do espectro autista, dentro da análise do comportamento aplicada, mas a gente não se limita a isso, né? A gente trabalha com o desenvolvimento infantil como um todo, tá? E a gente tem uma equipe transdisciplinar, né? Embasada na análise do comportamento. Então, aquilo que eu falei para vocês, quando a gente trabalha com desenvolvimento infantil, a gente precisa ter um conhecimento importante na parte da genética, porque a gente precisa cuidar do diagnóstico diferenciado. Então, tem muitos casos que chegam para mim que a primeira coisa que eu falo é assim: já fez o exame genético? Já foi descartado alguma síndrome ou anomalia genética? E, então, é um dos primeiros encaminhamentos que eu faço. Esse conhecimento, ele é muito importante também para me ajudar na comunicação com outros profissionais, né? E, então, ajuda bastante todo esse aprendizado na área da genética. E também me deu suporte para o trabalho transdisciplinar, né? Então, esse suporte, ele foi fundamental para que o serviço de aconselhamento genético, né? Foi fundamental para eu conseguir organizar a equipe e a gente também poder fazer um trabalho aí transdisciplinar. Sem falar no suporte e apoio aos familiares. Então, isso foi bastante importante. Pode trocar o slide? Né? Isso eu já falei para vocês. Então, no que esse suporte, esse conhecimento em genética nos ajuda, tá? No diagnóstico diferencial, identificar variáveis biológicas, né, para a gente definir a melhor conduta, e suporte e orientação familiar. Então, ele me deu suporte nesse sentido. Então, foi muito bom e foi muito valioso o aprendizado. É isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa. Então, assim, o primeiro passo, nós temos uma equipe transdisciplinar, nós temos terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, né? A gente está abrindo um processo seletivo para psicopedagogo também, fisioterapeuta, nutricionista. E aí, essa equipe, ela recebe toda uma capacitação em análise do comportamento. Então, a gente olha para a criança, olha para o contexto, para o processo, na perspectiva da análise do comportamento, tá? E aí, então, a gente recebe essa criança, vamos supor, a criança, ela está com, enfim, algum prejuízo no desenvolvimento, não só a questão do diagnóstico de autismo, mas o pessoal tem direcionado bastante autismo para nós, pelo trabalho que a gente desenvolve aqui, né? Então, o primeiro passo, a gente faz uma avaliação, né? A gente aplica alguns protocolos de desenvolvimento, né? Entre eles o Portage, que eu aprendi com você na faculdade. E aí a gente faz todo o mapeamento comportamental em todas as áreas do desenvolvimento dessa criança, né? A partir do resultado, a gente faz o planejamento terapêutico dessa criança, que é um plano de ensino personalizado, e aí toda a equipe trabalha em conjunto, né? Assim, então, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, os outros profissionais, nós temos um único plano terapêutico. E aí a gente traça metas e todo mundo trabalha
com os mesmos objetivos, a gente organiza, né, quais habilidades, qual profissional vai ter como prioridade de intervenção, a partir da sua formação, a partir do seu repertório, a partir, né, do que ele tem de formação, e aí a gente, né, traça as metas e desenvolve o trabalho. Não sei se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade, eu também fico à disposição, né? Aí a gente faz a intervenção. Tem muitas pessoas que chamam de método APA, mas na verdade não é método, né? É a análise do comportamento aplicada. A gente tenta quebrar esse conceito, né, errado. E a gente não só, como eu falei, a gente não só recebe crianças com autismo. É claro que crianças com autismo é um núcleo que nós temos, né, de intervenção direcionada. Nós somos especialistas na área há mais de 10 anos. Mas a gente recebe também outras demandas, né, e para isso a gente precisa desse diagnóstico diferenciado. Em muitos casos, chega com diagnóstico de autismo para nós, mas não é autismo. Em muitos casos eram síndromes. Era X frágil, né? Então, assim, eram malformações por anomalias genéticas. Então, a gente precisou fazer o diagnóstico diferencial para poder conduzir o plano terapêutico da melhor forma. Ok, Lu, obrigada. Bom, pessoal, agora a gente vai ter a apresentação da Jussara de uma outra área, uma ex-colaboradora do projeto, só que de uma outra área. Oi, Ju, tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Ai, que saudade. Que bom que você aceitou, fiquei muito contente. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz mesmo, lisonjeada de vocês terem me chamado para estar aqui hoje conversando, falando um pouquinho da minha história no SAG. Obrigada, Ju. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho, né, para vocês da minha história no SAG e das suas contribuições na minha vida, na minha carreira, na minha vida, assim, em geral. Pode passar. Bom, como já foi falado, né, meu nome é Jussara, eu tenho 24 anos e me formei em biomedicina ano passado, pela Unifil. E, por enquanto, estou desempregada. Justo quando eu comecei a enviar, distribuir os currículos, daí veio a pandemia e acabou mudando totalmente meus planos. Como eu moro com pessoas do grupo de risco, eu tô, praticamente não saio de casa mesmo para nada, mas estou aproveitando esse tempo em casa para estudar, para ler alguns artigos, e fiz alguns congressos online também, inclusive semana passada eu fiz o workshop de genética e biologia molecular, que é organizado com o pessoal da pós, aí da UEL. E foi bem legal, bem esclarecedor, assim, ajudou bastante. Como eu tenho interesse, né, no mestrado, ajudou a tirar algumas dúvidas de como funciona as linhas de pesquisa. Foi bem legal mesmo. E também fiz alguns cursos na área de estética, que recentemente tem me interessado também. E, bom, finalmente, né, eu fiz parte do SAG por quase 2 anos, saí final do ano passado, e na frente mais linda e comilona de todas, da frente de laboratório. E pode passar. Vocês são privilegiados, né? Lá tem cozinha e tudo mais. Sim, a gente sempre fazia um cafezinho, alguma gordice. Eu concordo com a Ju, hein? Ai, saudades. A gente fez várias, inclusive o professor Wagner também participava às vezes. E eu entrei no SAG no segundo ano da faculdade. Confesso que, até então, eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia o SAG. Eu
conheci o SAG pelo Facebook. Assim, tipo, um dia eu estava olhando, mexendo no Facebook e eu vi a divulgação do processo seletivo. Como eu sempre tive um pezinho, sempre gostei bastante de genética, aquilo me chamou minha atenção, né? Daí dei aquela stalkeada básica e pesquisei, né, sobre o projeto e achei tipo, incrível, sensacional. Não pensei, tipo, 2 vezes em fazer a inscrição, mesmo com medo de não ser, às vezes, aprovada, né, por ser de outra instituição, né, e tal. Mas deu tudo certo, né, eu não podia perder essa oportunidade, porque já era a oportunidade perfeita, porque era uma área que eu já gostava, me interessava, então era oportunidade de realmente conhecer, estar atuando essa área e saber me ajudar a resolver se era realmente isso que eu iria querer para mim, né? Iria querer seguir. E deu certo, né? Entrei no Lab e, nossa, eu fiquei tava muito animada mesmo, empolgada. E só que ao mesmo tempo com um friozinho na barriga, porque eu nunca tinha trabalhado, não tinha, assim, experiência nenhuma de como funcionava, tipo, um laboratório, a rotina, né, o dia a dia de um laboratório. A única bagagem que eu tinha era as aulas práticas da faculdade, mas que às vezes era meio superficial, faz todo mundo junto, assim, né, aquela coisa. Mas, assim, sempre, todos, a Rê, a Ali, o professor Wagner, o pessoal do Lab, das outras frentes também, me receberam muito bem, estavam sempre muito solícitos, abertos para tirar as minhas dúvidas, explicar qualquer coisa que eu não soubesse. Sempre foram muito receptivos, assim. Eu enchia bastante o saco dali, né, no começo, acho que chamava ela umas 1000 vezes, mas todas as vezes ela parava o que ela estava fazendo para explicar o que eu tinha errado, o que eu tinha acertado, dar dicas, e aos pouquinhos fui pegando jeito, fui aprendendo, e ele, quanto mais a gente aprendia, ia demonstrando interesse, ela ia dando coisas para a gente fazer, deixando a gente bem à vontade mesmo. E eu costumo dizer assim que o SAG foi um dos melhores investimentos que eu fiz assim para mim. Acho que vocês já devem ter escutado isso, né? Mas não custa nada reforçar que o SAG é um investimento assim para a vida, né? Tudo que eu ganhei no SAG, essa experiência prática, crescimento, conhecimento, foi assim essencial para quem tipo eu sou hoje. Se eu não só com a faculdade, acho que não teria conseguido tipo metade assim. Pode passar, por favor. E assim, o SAG ele contribuiu muito, tanto para o meu crescimento profissional, tanto pessoal. Eu até separei, né, nos 2 slides, mas vocês vão ver que meio que se mistura, né? Acaba um complementando assim o outro. Eu ganhei muita experiência em laboratório, tipo, comecei ele praticamente do zero e fui aprendendo a manusear os instrumentos, a limpar, como funcionava os exames. E, nossa, aprendi diversas técnicas. Ele ensinou a gente desde lavar corretamente a lâmina, a gente lavou bastante lâmina, até a montagem, né, da lâmina, a cultura do sangue, a gente ia buscar lá no HC às vezes, e até realmente a análise propriamente dita dos cromossomos, né, o cariótipo. A gente começou aprendendo o cariótipo convencional e, nossa, eu demorava uma tarde inteira para fazer 3 metáfases no começo, eu sofri. Daí o dia que eu consegui fazer 5 metáfases numa tarde foi uma vitória, assim. E pouquinho antes de eu sair, a gente também já estava aprendendo
a banda G, analisar a banda G, a usar o programa do computador para fazer um Photoshop nos cromossomos, deixar eles mais alinhados, bonitinhos, né, para devolutiva ficar mais claro, que nem sempre eles vêm muito tão bonitinhos iguais nas fotos do livro, né? Às vezes a gente tem que usar um pouquinho da imaginação, forçar ali um pouco. E com isso eu aprendi a interpretar os resultados, né? Quando era um cariótipo normal, um cariótipo com alguma alteração, como, por exemplo, uma deleção, né? E se precisava refazer a cultura, ou se precisava de algum exame complementar, né? E pegando o jeito. E, além, né, disso tudo, o SAG ele me ajudou também nos estágios obrigatórios da faculdade, né? No último ano a gente tinha os estágios obrigatórios. E eu sabia focar muito melhor, mais rápido, um microscópio. Teve até um dia que o professor pediu para a gente fazer o álcool 70 e a maioria nunca tinha feito, assim, não sabia. E eu já tinha visto ele fazer, já tinha uma certa noção. E também me ajudou em entrevistas de emprego. Tipo, como eu falei, né, ainda não estou trabalhando, mas antes da pandemia eu fiz uma entrevista e a pessoa falou, né, reforçou que o SAG ter feito o estágio no aconselhamento genético tinha sido o fator determinante, assim, para ela ter me chamado para a entrevista pessoalmente. Tinha um peso muito grande no currículo. Inclusive, eles me perguntaram o que eu fazia no SAG, o que eu aprendi no SAG que poderia contribuir para a empresa caso eu fosse contratada. E também no mestrado, né? Não sei se em todas as faculdades, mas pelo menos para o mestrado, para fazer a inscrição do mestrado aí na UEL, você tem que fazer a pontuação do currículo. Eles têm a tabelinha com alguns tópicos e a pontuação. E daí, se você tem algum estágio extracurricular, melhor ainda, né? Se o mestrado for na mesma área, né? Que o mestrado, você consegue bastante pontos, eleva bem, assim, a pontuação. Pode ir. Todos têm uma pontuação de currículo, né? Vai variar um pouco de instituição para instituição, mas todos acabam tendo essa pontuação. Ah, sim, eu tinha essa dúvida, não sabe dizer melhor que eu. E na área pessoal também me contribuiu enormemente. Eu aprendi a ter mais responsabilidade, principalmente com datas, com prazos, a organizar melhor o meu tempo para dar conta de faculdade e tudo. A trabalhar em grupo, porque aí no SAG uma frente depende da outra para que as coisas realmente aconteçam, deem tudo certo. Então, tipo, se eu não fosse no laboratório ou não fizesse o que era da minha responsabilidade, o que era para eu fazer, eu acabava sobrecarregando os meus colegas e atrasando a frente e, consequentemente, as outras frentes também. E também, tipo, dentro do trabalho em grupo, aprendi muito também a saber dizer, tipo, a pedir ajuda quando eu não sabia, e também a oferecer ajuda, realmente essa troca de experiência, de conhecimento, de aprender e ensinar. Eu também tinha muita vergonha de falar em público, e hoje, né, tô aqui falando, mas com as dinâmicas, a reunião geral, foram aos pouquinhos melhorando, me fazendo perder um pouco dessa vergonha.
E duas coisas, assim, que até a Lu falou, que eu acho muito importante, que hoje em dia está em falta, mas no SAG tem bastante, é empatia e humanização. Dentro do SAG eu aprendi que atrás daquela lâmina, daquela amostra, você tem uma pessoa, você tem uma família que ama aquela pessoa, que muitas vezes está aflita, não tem conhecimento, angustiada, ansiosa por um diagnóstico, e o acolhimento que o SAG trata essa família, esse realmente esse carinho que o SAG tem com as famílias, dando suporte psicológico depois da devolutiva, dando um caminho para a família seguir mesmo, para o paciente e para a família também ter uma qualidade de vida, né? É uma coisa, assim, muito maravilhosa, que eu acho incrível, que eu levo comigo, assim, para sempre. E, bom, tudo isso que eu falei, todo esse crescimento que o SAG me proporcionou durante desses 2 anos que eu estive aí com vocês, né? Toda essa habilidade, essa experiência prática que eu ganhei, contribuíram, sim, sem dúvidas, para eu me tornar a profissional que eu sou hoje, para eu me tornar uma profissional competente, mais confiante, bem preparada mesmo para enfrentar as dificuldades de um mercado de trabalho, assim. São ensinamentos que, independente da área que eu resolver seguir ou aonde quer que eu for trabalhar, são ensinamentos, são coisas que só vão agregar, cabem em qualquer lugar, assim. Tenho muito orgulho de ter participado, assim. Duas fotinhas para enaltecer o pessoal do Lab, o Lab. A Ju foi uma gestora maravilhosa, nossa, que ela pegou assim a gestão meio caminho andado, outra gestora, né, saiu, e ela sempre com a correria, os horários doidos dela, ela sempre estava presente ali no laboratório, porque a gente precisasse, e sim, todos foram muito importantes para mim. Levo até quando eu falei que eu levo um pouquinho de cada um no meu coração, na minha vida, né? E haja coração, porque cada susto que o Wagner dava na gente, a gente ali olhando no microscópio, distraído, ele batia na porta. E foi um tempinho muito, muito gostoso mesmo. E é isso. Eu queria agradecer de novo, né, pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Espero que ter contribuído um pouquinho, se vocês tenham gostado. Obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta, agora a gente vai abrir para as perguntas. Alguém tem alguma? A gente não tem uma pergunta, não, mas é só dizer que eu tenho muita saudade da Ju no laboratório, era sempre muito bom ter ela por lá, e agradecer o carinho dela pela frente, pelo SAG, e por mim também. Que fofa. Eu acho que a Ju veio representar assim, um trabalho, né, que o colaborador que vem de outra universidade, às vezes a gente, no início, as pessoas ficavam, até hoje, quando eu conto para fora, para os meus colegas, né, do departamento, que dentro do SAG tem muito colaborador de outras universidades, né, inclusive alunos, né, não são profissionais, são alunos da graduação, e eles sempre olham assim com um pouco de admiração, mas eu acho que a Ju vem assim como uma demonstração muito positiva, né, da contribuição que a gente tem do colaborador que vem de uma outra universidade, né, a Ju teve engajada em várias coisas, né, Ju, assim,
do SAG mesmo, né? A gente sempre estava lá, toda vez que a gente ia no laboratório, você estava lá, era você e a Yumi, né? E então era um contato muito próximo, coisas que a gente, por exemplo, da psicologia não tinha antes, né? Com o pessoal do laboratório. Eu acho que vocês tiveram essa característica, assim, de estar mais próximo da gente, a gente mais próximo de vocês. Então, eu acho que acho que é uma representação muito boa do quanto colaborador que vem mesmo de outras universidades, que não tem uma mesma grade curricular, são estruturas de currículos diferentes, né? Mas que podem contribuir, que estão ali contribuindo, e eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que é uma visão, assim, de que tem espaço para todo mundo, e todo mundo é muito bem-vindo, né? E eu acho isso muito positivo. Ah, sim, nossa, eu falei, assim, para todo mundo da Unifil, né, para os calouros, pessoal, assim, que eu conhecia, que, nossa, era realmente uma experiência muito boa aqui, que às vezes a gente não teria ali na Unifil, mas que a UEL também recebia a gente muito bem. A Luciana Helena tem uma pergunta, rapidinho, pra gente. Não, pelo jeito você passou por todas as áreas da psico dentro do SAG, né? Porque você foi a primeira, assim, então imagino que até na parte de RH, gestão de pessoas, dessas coisas. Como que isso colaborou para sua carreira? Nossa, colaborou bastante. Nossa, Renata, nem abre a boca agora, hein? Porque, assim, eu era muito organizada, né? Assim, muito, não sabia por onde começar. Assim, o SAG, né, ele trouxe uma demanda em termos, né, de organização, de gerenciamento. É claro que, assim, eu precisei aprimorar no decorrer do tempo, mas ajudou bastante, sabe? Porque eu era muito crua nessa parte, muito crua. E hoje, gente, eu administro um instituto com um monte de profissionais, sabe? Não só a questão administrativa, né, de organização, de funcionamento, porque tudo, né, centraliza em mim. Porque atualmente eu sou a gestora mesmo do Instituto, né? Eu sou a responsável pelo Instituto. Então, além dessa questão operacional, né, desses aspectos aí do RH e tudo mais, tem toda também a questão da gestão da documentação psicológica, tem a questão da gestão do planejamento terapêutico, porque tudo é concentrado, né? Hoje eu coordeno todas as intervenções, né? As intervenções passam tudo pelo meu crivo, sabe? Então, a gente precisou, assim, igual vocês estão, né, super organizados, de toda uma hierarquia, de toda uma organização. Acho que você vai se sentir orgulhosa de mim agora, Renata. Mas, assim, sabe, para a coisa funcionar, sabe? Para que a gente consiga manter a qualidade do trabalho, né? Para que a gente consiga. E, então, a experiência que eu tive com o SAG, que foi uma coisa bem inicial mesmo, né? De concentrar os processos da parte da psicologia, juntamente com a Rê, foram, assim, muito importantes, né? Foi, assim, um pontapé inicial para depois eu ter condições aí de estar avançando nessa parte. Foi isso que você me perguntou? Foi isso mesmo? Uhum. E eu acho que isso que a Lu colocou, eu acho que vale, né? Eu queria ressaltar, porque muitas vezes o pessoal que entra e fica meio receoso, será que eu entro no administrativo? Porque a frente administrativa ainda é a mais flexível em horário, né? Então, muitas vezes a pessoa fica, será que eu entro, não entro? Só que a gente na psicologia, ou mesmo em qualquer outra profissão, a gente aprende muito pouco da parte administrativa, e a gente sempre vai precisar, né? Então, é uma formação que vai para a vida.
E na área da saúde tem ainda outros aspectos que precisam ser considerados nessa ação administrativa, porque você tem tanto o paciente e a sua família toda, como os dados que todo o atendimento vai gerar, né, que são as informações, os registros, o resultado, enfim. E você também tem a própria formação do profissional, né? Então, o quanto que ele precisa se organizar, que tipo de informação ele tem que ter acesso, que tipo de informação ele tem que juntar e organizar e analisar. Então, são coisas que muitas vezes a pessoa mas eu vou fazer parte da frente administrativa, para quê? Né? Mas a hora que a gente começa a se engajar, a gente começa a compreender, porque você se torna um profissional, mesmo que você esteja na vida acadêmica, você tem prazo para cumprir, você tem material para organizar, você sempre vai ter que aprender um pouco de administrativo, né? Queria agradecer e falar que dia 25 tem mais. Dia 25, bom, já vou dar o spoiler aqui, que vai vir o Emerson, de Medicina, e a Vânia, de Psico. Gente, muito obrigada, viu, Ju, Lu, muito obrigada, e a todos que participaram aí até agora com a gente, viu?